Alô, minha galera querida, estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal. Olha, temos Copa do Brasil, meio de semana livre para o Flamengo, mas com ambiente tumultuado, hein? O Arrascaeta chutou o balde. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Você pergunta, o Penidão responde, mas olha só, deixa o seu like que é muito importante. Se inscreva se você não estiver inscrito e traga os amigos. João Carlos Bellarmino me perguntando, Penidão, Domi está irritando os jogadores? Tá sim, a torcida então nem se fala. Cara, o Domi está sendo salvo pela ausência de torcida no estádio. Senão a chapa já tinha esquentado há muito tempo. Pelo que o Flamengo representa, pelo time e pelo investimento, é impossível você em 5 jogos ganhar um e ter essa sequência de derrotas que teve e quase perde mais uma, né? Seria mais uma para o Botafogo na partida do domingo, tudo bem, foi salvo lá pelo gongo com o pênalti no finalzinho, aos 50 e lá vai varada e tal, tudo bem. Mas a torcida não está no estádio para gritar burro, fora Domi, não sei o que, etc e tal. Agora, os jogadores, é só você conferir, por exemplo, você sabe, né? A gente sabe pelo meio aqui que o Felipe Luiz não está satisfeito, que o Gerson não está satisfeito. Alguns jogadores não estão satisfeitos, o próprio Rodrigo Caio, que é um desfalque do Flamengo, ele e o Gabigol não jogam contra o Santos, olha o tamanho do problema. Vai ser uma zaga improvisada e o ataque, vamos ver que solução ele vai dar. Mas o Arrascaeta fez uma postagem no Twitter que jogou uma farpa, né? Ele não deixou de dar uma estocada no treinador. Quando ele coloca no Twitter, muita gente está me perguntando se eu estou machucado. Pelo contrário, eu estou absolutamente inteiro, estou 100%. Ou seja, em outras palavras, o técnico não me botou para jogar porque ele não quis. E o esquema de jogo dele não pode prescindir do Arrascaeta. Se o esquema dele não cabe no Arrascaeta, ele tem que fazer um esquema onde o Arrascaeta jogue. Ele é o maior talento do meio-campo, ele é o maior criador de jogadas. O Flamengo passou a não fazer gol. No esquema do Domi, os jogadores de ataque recebem pouca munição. O homem do passe, quem abasteceu sempre, 3 jogadores fundamentais, que eram o Gerson, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Ele mexeu um pouquinho no posicionamento do Everton, tirou o Gerson e sacou o Arrascaeta, botou no banco de reservas. Quer dizer, não dá. O Arrascaeta, ao fazer essa postagem, ele disse, num recado claríssimo, que está insatisfeito. E domingo, Flamengo pega o Santos na Vila Belmiro, é um jogo complicado, 4 da tarde, jogo que eu vou transmitir inclusive na Rádio Globo, CBN, no canal do Penido aqui no YouTube. Esse jogo, ele é meio que um divisor de águas. O Santos não vem bem, perdeu na última rodada para o Palmeiras, o Flamengo já vai jogar desfalcado. Então, Domi, abre o teu olho. Natália Maia me perguntando, Penidão, dá para o Vasco sonhar com a Copa do Brasil? Olha, Natália, que dá, mas ele tem que passar primeiro agora pelo Goiás, que é uma parada encrencada. O jogo é em Goiânia, nesta quarta-feira. Eu vou narrar o jogo aqui na Rádio Globo, CBN, aqui no canal do Penido, no YouTube. E esse jogo, o Vasco tem que fazer uma reversão. Ele precisa tirar o prejuízo, porque na partida em São Januário, lamentavelmente para o Vasco, 1-0 Goiás. Então ele precisa ganhar o jogo de qualquer maneira, porque os goianos levam uma vantagem de um simples empate. E estão jogando dentro de casa, vem de vitória, né, no Campeonato Brasileiro, derrotando o Atlético Goianiense. O time deu uma inflada, né, no moral, ganhou moral e tal. Mas o Vasco é mais time, é muito melhor. O efeito casa, jogar em casa, jogar fora, tem feito muito pouca diferença nessa época em que não há torcedor no estádio. Mas, de qualquer maneira, não é uma missão fácil, mas eu acho que o Vasco tem plenas condições, porque o time vem jogando bem e o Vasco, o único problema é que não pode sequer empatar, ele precisa ganhar. Mas o Vasco tem time para isso, e ganhando do Goiás, aí as fases seguintes, você sabe que numa competição mata-mata, é uma possibilidade quase que de meio a meio, quando as equipes se equivalem mais ou menos. E às vezes até o pior ganha. Mas a gente tem que levar em consideração, como lógica, o quê? Deve ter uma chance maior para o que for mais qualificado. Então eu acho que o Vasco pode avançar na competição sim. Mas o Vasco ganhando, ele tem que manter os pezinhos no chão. Vem de 3 vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias no Campeonato Carioca, mais 4 amistosos com vitória. Enfim, o time voando nas mãos do Ramon.
Porém, o Vasco tem que saber que a sequência dele agora vai ser bem dura depois do jogo com o Goiás. Ele joga no sábado, 7 horas da noite, contra o Fluminense no Maracanã. Não é um jogo fácil, muito pelo contrário. É um clássico, o clássico nivela tudo. É um jogo complicado, 7 da noite, jogo que eu vou transmitir na Rádio Globo CBN, aqui no canal do Penido. E também ele tem uma sequência contra Santos fora, Vila Belmiro, e depois 2 jogos no Rio, contra os 2 Atléticos, Goianiense e Paranaense. Então é uma sequência, aliás, é até invertida. Ele primeiro joga com o Paranaense e depois com o Goianiense. Mas são jogos que o Vasco pode utilizar para fazer a pontuação se, ao ganhar do Goiás, caso isso efetivamente aconteça, não tirar os pés do chão. Tem que manter a serenidade e jogar com garra. Francisco Matos está me perguntando, Penidão, o Flusão vai perder o Dodi? Cara, é o seguinte, a possibilidade sim, porque o Fluminense trouxe o Hudson, que se encaixou muito bem, emprestado pelo São Paulo. O São Paulo ficou com um capital moral junto ao Fluminense. Claro, o Hudson deu muito certo. O Dodi está jogando e interessa a vários clubes. Ele, inclusive, é paulistano, né, da cidade de São Paulo. E o Fernando Diniz, ex-técnico do Fluminense, atual técnico do São Paulo, pediu o Dodi e abriu a negociação, e aí o Fluminense ficaria com o Hudson, o São Paulo ficaria com o Dodi, aí vamos ver se rola grana e tal, não sei o quê. Essa negociação, ela está numa fase assim meio embrionária, pode ser que haja uma solução a qualquer momento. Eu acho que o Fluminense precisaria manter todos eles. O Hudson, que está voltando, o Yuri, que é um bom jogador, o Felipe, que também é bom jogador, e manter naturalmente o Dodi. Porque ele entrou muito bem no time do Fluminense. Acho ele um jogador que compõe bem ali no meio do campo. Mas a possibilidade de sair existe. Em suma, eu acho que se o Fluminense mantiver o Dodi, o Hudson, o Yuri e o Iago Felipe, ele tem o material que ele precisa para fazer a campanha do Brasileiro. Começar a perder jogador é sempre uma roubada, né? O Fluminense joga nesta terça, 9h30 da noite, pegando o Figueirense. O Figueirense traz boas lembranças para o Fluminense. Afinal, o título de 2007 na Copa do Brasil foi dentro do estádio Orlando Scarpelli, no campo do Figueirense, com a torcida, e o zagueirão do Fluminense era o Roger Machado, hoje treinador. Ele fez o gol da vitória, no gol à direita das cabines de rádio, meteu lá um foguetão, Fluminense campeão contra o Figueirense. Só que nesta competição, o Fluminense perdeu por 1-0 lá. Como o jogo era aqui no Maracanã agora, o Fluminense tem que desfazer esse feitiço, que foi a derrota sofrida fora de casa. Galera, quero que você se inscreva, traga os amigos, compartilhe o vídeo, faça comentários, arrisque o placar, deixe aquele like, que é importante dar essa moral pra gente. Tá combinado, galera? Gabriel Silva Faria me perguntando, Penidão, Fogão avança na CB? CB é a Copa do Brasil, né? Olha, o normal é que avance, né? Ele ganhou no Rio de Janeiro por 1-0, o gol do Luiz Fernando, que agora foi emprestado ao Grêmio até o dia 24 de fevereiro, né? Que é quando acaba o campeonato. Foi emprestado até o fim do campeonato com o preço do passe estipulado. O Luiz Fernando fez o gol da vitória no Rio. No jogo em Curitiba, claro que se houver 1-0 lá para o Paraná, mesmo placar, vai para os pênaltis. O Botafogo joga por um simples empate. Se ele conseguir arrancar o empate, caramba, o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro e nos 2 últimos jogos, só que eu tô falando, hein? Ele ganhou do Atlético Mineiro e empatou com o Flamengo e estava ganhando o jogo até 52 minutos do segundo tempo. Então, você supor que o Botafogo, que está claramente em ascensão, não vai conseguir um empate sequer, é você atribuir aquelas coisas que são fatalidades do futebol. Pode o Paraná ganhar? Claro que pode. Então, se ele ganhar, ganhou. Mas, na minha opinião, eu acho que o Botafogo avança de fase. É o que eu penso e é o que eu espero. Então é isso, galera. O Botafogo e o Vasco são os preto e branco que vão trazer alegrias em cores para nós, se Deus quiser. Botafogo, repito, ganhou a primeira no Rio e joga por um simples empate. O Vasco, exatamente o contrário, no Rio perdeu por 1-0 e fora de casa precisa não ganhar, não empatar, mas ganhar o jogo para poder passar de fase. E eu vou transmitir o jogo na Rádio Globo, do CBN e no canal do Penido no YouTube. Conto com a sua audiência. E quero que você arrisque aí o placar. Fala aí que eu quero ver e quero ouvir.